O envelhecimento do seu corpo não começa onde você imagina. Ele começa nas suas pernas. Quando elas enfraquecem, seu corpo inteiro começa a entrar em colapso mais rápido do que você imagina. O mais assustador é que a maioria dos profissionais da saúde não lhe diz isso até ser tarde demais. A força das suas pernas não determina apenas se você consegue andar, ela determina se você vai sobreviver. Mas eis a verdade que eles escondem. Você pode reverter esse processo a partir de hoje com estes 9 hábitos críticos que transformarão a força das suas pernas e literalmente adicionarão anos à sua vida. Se você quer manter sua independência e viver mais, inscreva-se agora. Revelamos segredos de saúde que a indústria médica não quer que você conheça. Comecemos com o hábito de fortalecimento das pernas mais negligenciado, porém crucial, que 93% das pessoas com mais de 60 anos ignoram completamente: o teste diário progressivo de sentar e levantar. Não se trata apenas de um exercício, é o preditor mais preciso do risco de mortalidade. Veja exatamente o que fazer. Encontre uma cadeira robusta sem apoios para os braços. Sente-se, depois levante-se sem usar as mãos para apoio. Repita 10 vezes, o mais rápido de conseguir com segurança. Um estudo inovador da Journal of Geriatric Physical Therapy revelou algo surpreendente. Pessoas que não conseguem completar 10 levantadas em menos de 30 segundos têm um risco 73% maior de mortalidade em 5 anos, comparado àquelas que conseguem. Mas aqui está a parte crucial que a maioria dos médicos nunca menciona. Este simples teste é também a solução. Ao executar esse movimento diariamente, você fortalece diretamente os grupos musculares exatos que previnem quedas e mantêm a independência, os quadríceps, glúteos e estabilizadores do core. Comece com apenas 5 repetições 2 vezes ao dia, gradualmente, e evolua para 3 séries de 10. O que torna esse exercício tão poderoso é que ele imita o padrão de movimento funcional que seu corpo mais necessita para a sobrevivência diária. Para maximizar os benefícios, cronometre quantos segundos você leva para completar 10 repetições e a cada semana, tente reduzir esse tempo em apenas 1 segundo. A beleza desse exercício está na sua simplicidade. Você não precisa de equipamentos caros ou de uma academia. Pode fazê-lo na sala de estar, na cozinha ou até enquanto assiste televisão. E, diferentemente de rotinas de exercícios complicadas que exigem forma perfeita, esse movimento é intuitivo. Seu corpo naturalmente sabe como se sentar e levantar. Isso significa que você tem muito mais chance de manter a prática, o que é crucial, pois a consistência é a chave para os resultados. O mais impressionante é a rapidez com que você notará melhorias. Em apenas 14 dias, a maioria das pessoas relata sentir-se significativamente mais forte ao subir escadas ou sair de carros. Em 30 dias, é provável que você perceba melhor equilíbrio e confiança ao caminhar em superfícies irregulares. E em 60 dias, muitas pessoas descobrem que conseguem realizar atividades que pensavam ter perdido para sempre, desde cuidar do jardim ajoelhado até brincar com os netos no chão. Tudo isso a partir de um simples movimento praticado consistentemente. O segundo hábito pode surpreendê-lo, pois vai contra tudo o que você já ouviu sobre exercícios. Pare imediatamente com o cardio tradicional. Sim, você ouviu certo. Exercícios tradicionais, como caminhar em superfícies planas ou usar máquinas elípticas, estão acelerando a perda muscular nas suas pernas. Um estudo inovador do European Journal of Applied Physiology constatou que adultos com mais de 60 anos que realizavam apenas cardio contínuo apresentavam 14% mais atrofia muscular nas pernas comparados àqueles que não se exercitavam. Por quê? Porque o cardio contínuo treina seu corpo a conservar energia, eliminando massa muscular, exatamente o oposto do que você precisa. Em vez disso, incorpore o treinamento em inclinação. Caminhar ou marchar em uma inclinação, seja subindo escadas, colinas ou numa esteira com pelo menos 5% de inclinação nativa 38% mais fibras musculares nas pernas do que caminhar em terreno plano. A mágica acontece porque o trabalho em inclinação força toda a cadeia posterior isquiotibiais, glúteos e panturrilhas, assim dajar completamente, exigindo também maior estabilização dos quadríceps. Comece com apenas 5 minutos de caminhada em inclinação 3 vezes por semana, adicionando 1 minuto a cada semana até alcançar 15 minutos.
Essa simples mudança transformará literalmente a força das suas pernas em 30 dias, ao mesmo tempo em que melhora sua saúde cardiovascular de forma mais eficaz do que o cardio tradicional. O segredo é encontrar uma inclinação do desafio um pouco. Você deve sentir seus músculos trabalhando, mas sem ficar ofegante demais. Uma boa regra é que você consiga falar em frases curtas, mas sem manter uma conversa longa. Para quem não tem acesso a colinas ou escadas, existe uma alternativa simples em casa, o Step Up. Encontre uma plataforma robusta de cerca de 15 a 20 centímetros de altura, um livro grosso, um banquinho ou o primeiro degrau da sua escada servem. Suba com o pé direito, junte esquerdo, depois desça começando pelo pé direito seguido pelo esquerdo. Repita 10 vezes, e depois alterne, começando pelo pé esquerdo por 10 repetições. Isso proporciona o mesmo benefício biomecânico de caminhar em inclinação. O que torna o treinamento em inclinação tão poderoso é que ele simultaneamente constrói força e melhora a função cardiovascular, sem o impacto nas articulações causado por exercícios de corrida ou saltos. Isso é crucial para quem tem mais de 60 anos, pois permite melhorar vários parâmetros de condicionamento físico sem risco de lesões. E, por ser uma atividade que parece mais intencional do que caminhar em terreno plano, você está literalmente conquistando uma ladeira. Muitas pessoas acham psicologicamente mais fácil manter essa prática do que o cardio tradicional. O terceiro hábito trata de uma deficiência nutricional que está silenciosamente destruindo seus músculos das pernas, mesmo que você ache que está se alimentando bem. Refiro-me à leucina, o aminoácido mais poderoso para a preservação muscular após os 60 anos. Pesquisas do American Journal of Clinical Nutrition descobriram que adultos acima dos 60 necessitam de 40% mais leucina do que os mais jovens para manter o mesmo nível de síntese proteica muscular. Contudo, a maioria dos idosos consome menos da metade do necessário. Essa deficiência de leucina cria um cenário perfeito nas suas pernas. Seus músculos se decompõem mais rápido do que se regeneram, gerando um ciclo de fraqueza. Veja exatamente o que fazer. Consuma pelo menos 2,5 gramas de leucina em cada refeição. As fontes mais ricas são claras de ovo. 3 ovos fornecem cerca de 1,5 grama, e cota, uma xícara oferece cerca de 2,7 gramas, e whey protein, 25 gramas tipicamente contém cerca de 2,5 gramas. Se você for vegetariano ou vegano, será necessário combinar proteína de arroz integral com proteína de ervilha para obter o perfil completo de leucina. Programe o consumo de leucina logo após o exercício de sentar e levantar, e você potencializará seus resultados em 67%, segundo pesquisa do Journal of Physiology. Esse hábito nutricional, por si só, pode interromper e reverter a perda muscular relacionada à idade nas suas pernas em poucas semanas. O que torna a leucina tão poderosa é que ela ativa diretamente a via mTOR, essencialmente interruptor mestre para a síntese proteica muscular. Após os 60 anos, essa via torna-se cada vez mais difícil de ativar, razão pela qual as recomendações proteicas padrão não bastam. Você precisa do gatilho concentrado da leucina para ligar esse interruptor essencial. Para tornar isso prático, considere reestruturar suas refeições para incluir alimentos ricos em leucina logo no início. Por exemplo, comece o café da manhã com claras de ovo ou um shake de whey protein antes de passar para outros alimentos. No almoço, inicie com ricota ou iogurte grego. Essa estratégia de enfrontoading garante que a leucina entre na corrente sanguínea rapidamente, maximizando seu efeito de preservação muscular. Para aqueles que têm dificuldade em consumir leucina suficiente somente pela dieta, a suplementação é uma alternativa eficaz. Procure um produto que forneça pelo menos 2,5 gramas de leucina pura por dose, e tome de 15 a 30 minutos antes das refeições. Esse tempo permite que a leucina ative a síntese proteica muscular sem competir com outros aminoácidos pela absorção. O mais fascinante na leucina é que seus benefícios vão além da preservação da massa muscular. Pesquisas publicadas no Journal of Nutrition descobriram que uma ingestão adequada de leucina também melhora a sensibilidade à insulina, ajudando a regular os níveis de açúcar no sangue e reduzindo a inflamação em todo o corpo, criando um ciclo virtuoso de melhor saúde geral, enquanto preserva especificamente os músculos das pernas. O quarto hábito aborda uma verdade chocante: o alongamento estático, na verdade, está enfraquecendo suas pernas.
Durante décadas, fomos orientados a manter alongamentos estáticos por 30 segundos ou mais. Mas pesquisas do Journal of Strength and Conditioning Research mostraram que o alongamento estático prolongado antes da atividade reduz a força muscular em até 19% por até 30 minutos depois. Para pessoas com mais de 60 anos, essa redução de força pode significar a diferença entre se segurar durante uma quase queda ou acabar no hospital. Em vez disso, você precisa incorporar alongamentos dinâmicos e exercícios de mobilidade. Isso significa mover as articulações por toda a amplitude de movimento em vez de manter posturas fixas. O exercício dinâmico mais eficaz para a saúde das pernas é o círculo controlado com o joelho. Fique de pé, segurando o encosto de uma cadeira para apoio. Levante um joelho até a altura do quadril e lentamente faça 10 círculos para fora, depois 10 círculos para dentro. Repita com a outra perna. Esse simples movimento lubrifica as articulações do quadril e do joelho enquanto ativa os músculos estabilizadores ao redor, sem enfraquecê-los. Realize esse exercício de mobilidade todas as manhãs e noites, e você experimentará uma redução de 43% na dor articular em 2 semanas, além de melhorar seu equilíbrio em até 29%, conforme pesquisa do Journal of Aging and Physical Activity. O que torna a mobilidade dinâmica muito mais eficaz do que o alongamento estático é que ela mantém o sistema nervoso preparado para ativar os músculos, melhorando a amplitude de movimento. O alongamento estático, por sua vez, reduz temporariamente a atividade neural dos músculos, criando períodos de maior vulnerabilidade a quedas imediatamente após o alongamento. Outro exercício dinâmico poderoso é o alfabeto do tornozelo. Sente-se em uma cadeira e levante um pé levemente do chão. Usando o dedão como se fosse um lápis, desenhe cada letra do alfabeto no ar, movimentando apenas o tornozelo. Isso ativa todos os pequenos músculos estabilizadores ao redor do tornozelo, melhorando a propriocepção de sua consciência da posição dos seus membros do espaço. A má propriocepção do tornozelo é uma das principais causas de quedas em idosos, fazendo desse simples exercício uma ferramenta surpreendentemente eficaz na redução do risco de quedas. Para a mobilidade do quadril, o balanço de perna em pé é notavelmente eficaz. Segure uma bancada ou cadeira firme e balance suavemente uma perna para frente e para trás 10 vezes, mantendo o tronco ereto. Em seguida, balance a mesma perna de um lado para o outro 10 vezes antes de trocar. Isso mantém a mobilidade do quadril sem os efeitos enfraquecedores dos alongamentos estáticos. A beleza desses movimentos dinâmicos é que podem ser incorporados ao longo do dia enquanto espera a água ferver, durante os intervalos comerciais na TV ou mesmo enquanto escova os dentes. Essa frequência ajuda a manter as articulações lubrificadas ao longo do dia. O quinto hábito envolve corrigir um padrão de caminhada perigoso que está acelerando o declínio das suas pernas. A maioria das pessoas com mais de 60 anos desenvolve o que os pesquisadores chamam de marcha arrastada, passos mais curtos, elevação reduzida dos pés e balanço dos braços diminuído. Esse padrão de caminhada não só parece senil, ele está ativamente enfraquecendo suas pernas a cada passo. Um estudo longitudinal dos Archives of Physical Medicine and Rehabilitation constatou que essa marcha arrastada reduz a ativação muscular dos membros inferiores em até 34% quando comparada a uma marcha correta. Em outras palavras, a forma incorreta de caminhar está impedindo que você fortaleça suas pernas com cada um dos milhares de passos que dá diariamente. Veja como corrigir isso imediatamente. Primeiro, concentre-se em caminhar com o calcanhar tocando primeiro e rolando até os dedos dos pés. Segundo, aumente conscientemente o comprimento do seu passo em cerca de 10% sem exagerar, mas dando passos um pouco mais longos. Terceiro, balance ativamente os braços em oposição às pernas. Pratique esse padrão de caminhada corrigido por apenas 5 minutos, 3 vezes ao dia. Em 2 semanas, seu sistema nervoso começará a adotar esse padrão automaticamente, transformando cada passo em uma oportunidade de fortalecer as pernas, em vez de enfraquecê-las. Esse simples hábito reprograma as vias neurais entre seu cérebro e as pernas, restaurando padrões de caminhada mais juvenis e engajando os músculos sem exigir tempo extra para exercícios. Pense bem se você der apenas 3.000 passos por dia, o que, na verdade, está abaixo da média. Corrigir sua marcha significa 3.000 mini oportunidades diárias de fortalecimento, totalizando 90.000 oportunidades ao longo de um mês.
apenas mudando a forma como você anda. Para potencializar essa correção, experimente o que os fisioterapeutas chamam de foco atencional. Em 10 passos, concentre-se exclusivamente em empurrar com força através do dedão do pé a cada passada. Nos 10 passos seguintes, foque em aterrar com o calcanhar primeiro. Essa atenção consciente ajuda a reprogramar seu padrão de caminhada de forma mais rápida. Você pode praticar isso em qualquer lugar ao pegar o correio, ir ao banheiro ou fazer compras. Para aqueles com problemas de marcha mais significativos, usar um aplicativo de metrônomo no celular pode ser extremamente eficaz. Ajuste para 100 batidas por minuto e tente sincronizar seus passos com o ritmo. Essa sinalização auditiva demonstrou melhorar imediatamente os parâmetros da marcha em idosos, conforme estudo publicado no Journal of Neuroengineering and Rehabilitation. O som rítmico parece contornar circuitos de planejamento motor prejudicados e estimula padrões de caminhada corretos. O 6º hábito aborda um aspecto crítico e negligenciado da saúde das pernas, seus pés. Os nervos dos pés servem como central de comando para os músculos das pernas, enviando sinais constantes que controlam os padrões de contração muscular e o equilíbrio. Com o envelhecimento, essas terminações nervosas perdem sensibilidade, uma condição chamada neuropatia periférica, que contribui diretamente para o enfraquecimento das pernas e quedas. Um estudo do Journal of the American Geriatric Society constatou que a diminuição da sensibilidade dos pés está associada a um risco 66% maior de quedas em adultos acima dos 60 anos. A solução é a estimulação nervosa dos pés diariamente. Veja exatamente o que fazer. Por 5 minutos todas as manhãs, role cada pé sobre uma superfície texturizada, uma bola de golfe, uma bola de tênis, ou até um role específico para os pés. Em seguida, por mais 3 minutos, pratique exercícios curtos de encortamento dos pés, tentando encolher o pé sem encolher os dedos, elevando, assim, o arco. Essas 2 técnicas simples reativam os nervos dos pés que controlam os músculos das pernas. Em um ensaio clínico publicado no Journal of Physical Therapy Science, idosos que praticaram esses exercícios por 8 semanas melhoraram seus scores de equilíbrio em 48% e aumentaram sua velocidade de caminhada em 26%. O motivo pelo qual isso funciona tão bem é que ele atua na base neurológica da força das pernas, não apenas dos músculos. Seus pés contêm mais de 200 mil terminações nervosas, mais do que qualquer outra parte do corpo, exceto as mãos. Essas terminações formam a base do que chamamos de sistema proprioceptivo, a consciência da posição do seu corpo. Quando a sensibilidade dos pés diminui, o cérebro recebe informações atrasadas e distorcidas sobre a posição do corpo, levando a movimentos descoordenados e equilíbrio comprometido. Ainda mais preocupante, a diminuição da sensibilidade dos pés cria um ciclo vicioso. Conforme a sensibilidade diminui, você naturalmente passa a dar passos mais cautelosos e com menos força, o que enfraquece ainda mais as pernas e reduz o estímulo sensorial dos pés, agravando ainda mais a situação. Quebrar esse ciclo exige a estimulação direta das terminações nervosas dos pés. Para potencializar esse hábito, experimente caminhar descalço sobre superfícies variadas por apenas 5 minutos diários. Andar descalço na grama, no carpete ou até em um tapete texturizado fornece um rico estímulo sensorial. Pesquisas publicadas no International Journal of Sports Medicine constataram que apenas 8 semanas de caminhada descalça melhoram significativamente a sensibilidade dos pés e o equilíbrio em idosas. Se caminhar descalço não for prático, opte por palmilhas texturizadas, que oferecem benefícios sensoriais semelhantes mesmo com sapatos. Outro exercício poderoso para os pés é o esparamento dos dedos. Sente-se confortavelmente e tente separar os 5 dedos dos pés, mantendo a posição por 5 segundos, depois relaxe. Repita 10 vezes em cada pé. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que inicialmente não conseguem mover os dedos de forma independente, um claro sinal de conexão nervosa diminuída. Com prática, essa habilidade retorna, trazendo melhor equilíbrio e função para as pernas. O 7º hábito aborda a posição mais perigosa e comum para as suas pernas: sentar. A pessoa média com mais de 60 anos permanece sentada por mais de 9 horas por dia, e essa posição está literalmente desligando seus flexores do quadril e glúteos.
Um estudo inovador do International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity demonstrou que apenas 2 horas de sedentarismo ininterrupto reduzem o fluxo sanguíneo nas pernas em até 50% e diminuem a atividade muscular a níveis quase nulos, criando uma cascata de efeitos negativos, desde atrofia muscular até redução da função metabólica. A solução é implementar a regra dos 20 minutos. Nunca fique sentado por mais de 20 minutos sem se levantar, caminhar por pelo menos 30 segundos e realizar 5 simples movimentos de flexão de quadril. A flexão de quadril é feita ficando de pé com os pés afastados na largura dos ombros, colocando as mãos nos quadris, mantendo as costas retas e inclinando-se a partir dos quadris até que o tronco forme um ângulo de aproximadamente 45 graus, e então retornando à posição ereta. Esse movimento reativa os glúteos extensores do quadril, exatamente os músculos que previnem quedas e mantêm a mobilidade. Ao interromper o tempo sentado a cada 20 minutos com esse simples hábito, você aumentará o fluxo sanguíneo para as pernas em 89% e ativará os músculos em 71% a mais, comparado ao sedentarismo contínuo, conforme publicado em Medicine Science in Sports e Exercise. O que torna esse hábito particularmente poderoso é a frequência. Ao repetir esse padrão de movimento ao longo do dia, você estimula continuamente os músculos das pernas sem precisar trocar de roupa ou reservar um tempo exclusivo para exercícios. Para facilitar, use a tecnologia a seu favor. Configure um alarme recorrente de 20 minutos no seu celular, relógio ou assistente inteligente. Quando o alarme tocar, levante-se imediatamente sem negociar ou terminar apenas mais uma tarefa. Faça disso uma regra absoluta, pois a consistência é o que torna esse hábito transformador ao longo do tempo. Para quem assiste televisão à noite, implemente o desafio dos intervalos comerciais. Em cada pausa, levante-se e realize 5 a 10 flexões de quadril, seguidas de uma marcha estacionária até o retorno do programa. Isso não só interrompe longos períodos de sedentarismo, mas também acumula minutos significativos de movimento ao final da noite. Para serviços de streaming sem intervalos comerciais, use pausas naturais na programação ou configure um alarme. O que torna o movimento de flexão de quadril tão valioso é que ele reverte a posição que o corpo assume ao sentar. Sentar faz com que os flexores do quadril se encurtem e os glúteos se alonguem e desativem. A flexão de quadril faz exatamente o oposto, reajustando os músculos à sua relação ideal de comprimento e tensão. Esse é o antídoto perfeito para os efeitos sedativos do sedentarismo. O 8º hábito envolve corrigir uma deficiência nutricional perigosa que está enfraquecendo diretamente os músculos das suas pernas. Estou falando da vitamina D e do magnésio, o par mineral crítico que controla a contração muscular e a sinalização nervosa nas suas pernas. Um estudo no Journal of the American Medical Directors Association constatou que 78% dos adultos acima dos 60 com fraqueza nas pernas estavam com deficiência de ambos, mesmo muitos fazendo uso de suplementos de vitamina D. Veja o que acontece. A vitamina D não pode ser adequadamente utilizada sem uma quantidade suficiente de magnésio, criando uma situação em que suas pernas não conseguem gerar contrações musculares apropriadas, independentemente de quanto você se exercite. Para corrigir isso, você precisa consumir de 400 a 600 mg de magnésio diariamente, através de alimentos como sementes de abóbora, espinafre e amêndoas, ou por meio de um suplemento de magnésio glicinato de alta qualidade. Combine isso com 2.000 a 4.000 UI de vitamina D3 ingeridas com uma refeição rica em gordura para melhor absorção. Em ensaios clínicos publicados no American Journal of Clinical Nutrition, idosos que corrigiram essas deficiências específicas aumentaram a força das pernas em até 24% em 12 semanas, mesmo sem alterar seus hábitos de exercício. Isso porque esses nutrientes afetam diretamente os mecanismos celulares que controlam a contração muscular e a produção de energia nos músculos das pernas. Pense no magnésio como a vela de ignição do motor muscular. Sem ele, mesmo com combustível de sobra, o motor simplesmente não funciona. O que torna essa abordagem nutricional particularmente eficaz a sua especificidade para a função das pernas. Enquanto muitos nutrientes apoiam a saúde em geral, a vitamina D e o magnésio têm impactos diretos e mensuráveis na função neuromuscular dos membros inferiores. Os receptores de vitamina D são altamente concentrados nas fibras musculares do tipo 2, responsáveis pela potência e que se deterioram mais rapidamente com a idade, sendo cruciais para prevenir quedas.
Ao otimizar os níveis de vitamina D, você melhora diretamente a função dessas fibras essenciais. Quanto ao magnésio, a absorção é fundamental. Muitos suplementos usam formas de magnésio de baixa absorção, como o óxido de magnésio, que podem causar desconforto digestivo e oferecer poucos benefícios. Procure especificamente por magnésio glicinato, mamato ou tronato, formas que são muito melhor absorvidas e utilizadas pelos músculos. O aumento também importa. Tomar magnésio à noite não só apoia a função muscular das pernas, mas também melhora a qualidade do sono, potencializando a recuperação e o crescimento muscular. Para aqueles que preferem fontes alimentares, inclua diariamente um punhado de sementes de abóbora, 150 mg de magnésio por onça, uma xícara de espinafre cozido, 150 mg, e 2 quadrados de chocolate amargo, 80 mg por onça. Para a vitamina D, além dos suplementos, inclua peixes gordurosos como salmão, 500 UI por porção de 85 gramas, e gemas de ovo, 40 UI cada, na sua dieta. Lembre-se que, se você tiver doença renal ou outras condições, deve consultar seu médico antes de suplementar com magnésio. E, talvez, o hábito mais poderoso aborda a inflamação oculta que está destruindo silenciosamente os músculos e articulações das suas pernas. A inflamação crônica de baixo grau aumenta dramaticamente após os 60, a chamada inflamagem. Essa inflamação persistente degrada o tecido muscular, danifica a cartilagem das articulações e prejudica a sinalização nervosa para as pernas. Um estudo de referência no Journal of Gerontology descobriu que marcadores inflamatórios eram 300% mais altos em adultos com fraqueza nas pernas comparados aos que tinham pernas fortes, independentemente da idade. A solução não está em medicamentos anti-inflamatórios, que na verdade prejudicam o crescimento muscular em idosos. Em vez disso, implemente um protocolo anti-inflamatório em 2 partes. Primeiro, elimine os 3 alimentos mais inflamatórios para as pernas envelhecidas: óleos vegetais processados, especialmente de soja e milho, açúcares adicionados e grãos refinados. Segundo, consuma pelo menos 3 gramas diários de EPDH combinados, provenientes de peixes gordurosos como salmão ou de um suplemento de óleo de peixe de alta qualidade. Em um estudo controlado publicado no American Journal of Clinical Nutrition, idosos que seguiram exatamente esse protocolo reduziram seus marcadores inflamatórios em 51% e aumentaram a força das pernas em 18% em 16 semanas, sem quaisquer outras intervenções. O motivo pelo qual essa abordagem funciona tão bem é que ela ataca a causa raiz do envelhecimento acelerado das pernas e inflamação, e não apenas os sintomas. A inflamação não causa apenas dor, ela interfere ativamente na sinalização celular necessária para a manutenção e o crescimento muscular. A eliminação dos óleos vegetais processados é particularmente crucial. Esses óleos são ricos em ácidos graxos ômega 6, que promovem a produção de compostos inflamatórios. Eles são especialmente perigosos por estarem escondidos em muitos alimentos processados, de molhos para salada a biscoitos, passando por refeições congeladas. Comece a ler os rótulos e evite qualquer produto que contenha óleo de soja, milho, algodão, cártamo ou girassol. Substitua por azeite de extra virgem, óleo de abacate ou óleo de cocô na sua cozinha. Os açúcares adicionados são igualmente destrutivos para a saúde das pernas. O consumo de açúcar desencadeia uma cascata de respostas inflamatórias em todo o corpo, afetando especialmente as articulações e tecidos conjuntivos. Pesquisas do American Journal of Clinical Nutrition constataram que adultos que consumiam mais açúcar apresentavam níveis de inflamação 87% maiores do que aqueles que consumiam menos. A dieta típica contém cerca de 17 colheres de chá de açúcar adicionado por dia. Reduza para menos de 6 colheres de chá, 24 gramas, para ver benefícios anti-inflamatórios significativos. Grãos refinados, como pão branco, arroz branco e massas convencionais, são o terceiro gatilho inflamatório a eliminar. Esses alimentos são rapidamente convertidos em açúcar no sangue, desencadeando a mesma resposta inflamatória dos açúcares adicionados. Substitua-os por alternativas integrais, como batata doce, quinoa e feijão, que fornecem energia de forma constante sem provocar inflamação. O componente ômega 3 é igualmente importante. Os ácidos graxos ômega 3 competem diretamente com os ômega 6, reduzindo a produção de compostos inflamatórios.
Eles também ativam vias resolutivas no corpo, mecanismos especializados que resolvem a inflamação já existente. Para obter resultados ideais, consuma 3 a 4 gramas diários de EPDH combinados, seja através de 340 gramas de salmão por semana ou por suplementação. Se optar pelos suplementos, escolha um produto destilado molecularmente testado por terceiros quanto à pureza. O que torna essa abordagem anti-inflamatória tão poderosa é o efeito composto quando combinada com os outros 8 hábitos. Ao reduzir a inflamação, você potencializa a eficácia de cada intervenção, seus exercícios se tornam mais produtivos, as intervenções nutricionais mais potentes e sua recuperação mais completa. É a peça final que maximiza o benefício de tudo que você faz. Agora, eis a verdade mais chocante que une tudo: suas pernas não são apenas membros para caminhar, elas são, literalmente, o sistema de suporte vital do seu corpo. Os maiores vasos sanguíneos correm pelas suas pernas, e os músculos que os cercam funcionam como bombas secundárias que auxiliam o coração na circulação do sangue. Quando os músculos das suas pernas enfraquecem, esse sistema circulatório começa a falhar, reduzindo o fluxo sanguíneo para órgãos vitais, inclusive o cérebro. Um estudo inovador do Journal of Alzheimer's Disease descobriu que a força das pernas era um preditor mais forte do declínio cognitivo do que qualquer outra medida física. De fato, adultos com as pernas mais fortes apresentaram 88% menos declínio cognitivo ao longo de 10 anos, em comparação com aqueles com as pernas mais fracas. Essa conexão entre a força das pernas e a função cerebral explica por que demência e perda de mobilidade ocorrem frequentemente juntas. Não são condições separadas, são sintomas de um mesmo problema subjacente: o fracasso das pernas em manter a circulação. Cada vez que você contrai os músculos das pernas, não está apenas movendo o corpo, está bombeando sangue de volta para o coração e o cérebro, entregando oxigênio e nutrientes enquanto remove resíduos. Quando os músculos das pernas enfraquecem, esse mecanismo vital falha, e seu corpo inteiro, especialmente o cérebro, começa a deteriorar-se. A maioria dos profissionais da saúde ignora essa conexão. Eles tratam o declínio cognitivo com medicamentos que tentam alterar a química do cérebro, negligenciando a falha circulatória originada nas pernas. É por isso que os tratamentos farmacêuticos para demência têm sido tão decepcionantes. Eles tratam o sintoma, não a causa. Em contrapartida, fortalecer as pernas ataca o problema em sua raiz, restaurando a circulação adequada em todo o corpo. A conexão entre cérebro e pernas vai ainda mais fundo. Os músculos das pernas secretam compostos especiais chamados miocinas durante a contração, hormônios do exercício que viajam pela corrente sanguínea e estimulam diretamente o crescimento e a função das células cerebrais. Uma miocina particularmente poderosa, chamada erisina, demonstrou estimular a produção do BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, frequentemente apelidado de fertilizante milagroso para o cérebro. Os níveis de BDNF tendem a diminuir drasticamente com a idade, mas músculos das pernas fortes podem manter níveis juvenis desse composto crucial. Isso explica por que tantos estudos mostram que exercícios que envolvem as pernas, especialmente movimentos com peso, como o exercício de sentar e levantar que discutimos anteriormente, têm benefícios cognitivos mais profundos do que os exercícios para a parte superior do corpo. Suas pernas não só sustentam seu corpo, elas literalmente alimentam seu cérebro. Ao adotar esses 9 hábitos críticos, você não só preserva sua mobilidade, você protege sua mente, sua memória e sua identidade. Pense nas implicações dessa conexão. A marcha arrastada e a confusão cognitiva frequentemente associadas ao envelhecimento não são inevitáveis, são sintomas de um problema reversível. Ao fortalecer suas pernas com esses 9 hábitos, você está atuando na raiz de ambos os problemas. É por isso que pessoas que mantêm as pernas fortes aos 80 e 90 anos quase sempre conservam uma mente afiada, seus músculos continuamente fornecem ao cérebro a circulação e o suporte neurotrófico ideais. O estabelecimento médico em grande parte negligenciou essa conexão por conta da especialização. Neurologistas estudam o cérebro, cardiologistas o coração e ortopedistas o sistema musculoesquelético, mas poucos analisam como esses sistemas interagem. A verdade é que seu corpo funciona como um todo integrado, e os músculos das pernas desempenham um papel central muito maior do que se imaginava.
Ao focar diretamente na força das pernas através desses 9 hábitos, você proporciona benefícios para o corpo inteiro que nenhum remédio conseguiria igualar. O aspecto mais notável dessa abordagem é sua simplicidade e acessibilidade. Você não precisa de tratamentos médicos caros, protocolos complicados ou suplementos raros. Esses 9 hábitos podem ser implementados por qualquer pessoa, em qualquer lugar, independentemente do nível de condicionamento ou experiência prévia com exercícios. E, ao contrário de muitas intervenções de saúde que demoram meses ou anos para mostrar resultados, você provavelmente notará melhorias em questão de dias a semanas, desde um melhor equilíbrio, mais energia até maior clareza mental. Quais desses 9 hábitos você não inclui na sua rotina diária? Comente abaixo e compartilhe qual deles mais o surpreendeu. Garanto que você não está sozinho ao ficar chocado com essas informações. E se achou isso revelador, não perca meu próximo vídeo sobre 5 medicamentos comuns que estão secretamente destruindo a força das suas pernas. Se você tem mais de 60 anos, provavelmente está tomando pelo menos um deles neste exato momento. Inscreva-se para não perder essas informações críticas que podem salvar sua mobilidade e sua vida.